Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu todo santo dia faço a atualização dos meus dados, né? Que eu monitoro todos os dias, as sete magníficas e o VIX para estar operando com os meus alunos na sala VIP. Vou mostrar para vocês nesse vídeo todo o trabalho que eu faço, tá? Com os meus scripts. Você está vendo aí na tela aí o Gexbut, né? Com a sua grade aqui, onde ele mostra os pontos de volume via gama positivo e gama negativo, certo? Ele tá zerado, né? Porque ele puxa aqui uma coisa que eu quero chamar a atenção, ó, de vocês. Muita gente prega a respeito do zero DTE, né? Ah, porque o zero DTE é o que importa. Na verdade, gente, principalmente para ações, né, que controlam os índices, o 0 DTE, ele muitas vezes se concilia com o 5 DTE da semana, tá? Por isso que, por exemplo, o Gexbut aqui, ó, ele pega o vencimento semanal, ó, da semana. Faltam 2 dias para acabar a semana, ele tá puxando aqui, ó, 17/10. Então ele tá correndo 5 DTE aqui, tá? E daí na próxima semana, ó, da semana do dia 24/10, que é a próxima sexta-feira, certo? Logicamente que os índices, ele vai puxar o 0 DTE, mas esse é só uma dicasinha legal para vocês. Por isso que quando eu consegui os scripts, né, os cálculos do Gexbut, eu consegui desenvolver o mesmo cálculo porque eu busco da mesma fonte que é a Seboy, né? Os dados lá da Barchar da Seboy. Então, todos os dias eu monitoro aqui o VIX, né? E as sete magníficas. Para quem tem interesse em acompanhar as sete magníficas em tempo real, já deixo aqui também a dica, tá? Crie uma continha demo lá na Active Trades. E lá você vai logar pela Active Trades aqui no TradingView e você vai conseguir buscar aí as ações, tá? Ó, a APL.us, que é a da Active Trades, tá? Active Trades, Active Trades. E daí você consegue, mesmo com um plano gratuito, tá monitorando as sete magníficas, tá? Correr aqui rapidinho com vocês um resumo de ontem, dia 14. O VIX ele abriu nesse movimento de alta, né? E a gente estava na sala VIP. Eu falei, ó, fez um stop hunter, vamos ver se não devolve tudo. Devolveu, a hora que ele perdeu esse delta negativo aqui, que ele entrou em regime de delta negativo, olha só o mercado como desandou para baixo, fez um pullback nessa região aqui, e agora, né, vou atualizar aqui com vocês para vocês verem como é realmente preciso os indicadores. Vou correr aqui basicamente com vocês também a respeito das ações, né? Ó, ontem eu deixei aqui, ainda não atualizei, ó. Ontem, olha onde a Apple veio buscar refúgio, tá? Put wall, gama negativo e o zero gama por oi. Amazon, mesma coisa, ó. No strike certinho do delta negativo por volume. Não deixou o mercado flipar o delta, tá? Market maker ainda tá comprado em Amazon. Google praticamente bateu o alvo de Fibo, né? Ela bateu o alvo de Fibo, a gente estava acompanhando esse espelhamento aqui para cima, né? E olha a precisão, né, gente, de Fibonacci. É sensacional, sensacional. Galera, todo dia lá na sala VIP fica de cara com os estudos que a gente faz, porque a gente segue toda uma lógica, né? Ó. Então, o que, que acontece, por exemplo, aqui em Google? O mercado abriu ontem, né, um pouco abaixo do zero gama, mas em zona de defesa institucional ainda, né? Bloquinho de ordens, deixou liquidez interna aqui ainda, né? Mas esse pullback é normal, baseado em Fibo, né? Porque ele fez o stop hunter e voltou a testar o ponto zero. Então, o deslocamento de preço até o terceiro alvo fez todo sentido. Tá? Veja que uma vez que o mercado passou pelo delta positivo, olha como ele amplifica o movimento, né? Então, se ele abrir, por exemplo, nessa região hoje, a gente vai atualizar aqui, é venda, né? Microsoft também abriu ontem região de defesa aqui, né? Muito forte. A gente tinha alguns estudos, pensávamos alguma coisa e o mercado está aqui agora indo buscar lá o zero gama, né? E o gama positivo por volta. Meta, ó,
Ontem abriu também em região de defesa compradora, ó. Tá vendo, ó? Gama negativo por volume, gama negativo por operinte, não deixando perder estrutura, certo? Tudo isso, gente, é para mostrar para vocês que os vencimentos do GexBudget para as ações são semanais, tá? Por isso a precisão que a gente consegue ter com o 5DT é quase uma falácia de marketing para a galera que vende indicador, né? Falar que o 0DT é o que importa, né? Quando na verdade não é o que importa, né? Porque vencimentos acima do 5 do 1 DTE, né, 0 DTE, 1 DTE, eles têm uma relevância muito grande dentro do mercado, né? Senão não existiria, né, esses vencimentos, né? E Tesla, para fechar nosso raciocínio aqui, ó, né, bateu o segundo alvo, tá, voltou quase no ponto zero, certo? Tá aqui entre o call por vol e a gente vai atualizar para ver se ele vem buscar o zero gama, certo? Então vamos lá fazer. Então a primeira coisa que eu preciso pegar é o meu banco de dados, né? Então, meu banco de dados aqui, eu vou puxar então ó, o VIX, ó, tá vendo, ó? Celoy é o mesmo, gente, mesmo, ó. 15/10. Então, se eu for lá no VIX, lá no GexBudget e vir aqui, ó, cadê o VIX? VIX. Então tá ali, ó, dia 22, ele tá pegando o vencimento do dia, deixa eu ver, 22. Ele tá pegando o vencimento de quarta-feira que vem, tá? Ó, quarta-feira que vem ele tá monitorando o VIX aqui, tá? Então, vamos pegar o mesmo vencimento pro dia 22. Então, eu venho aqui, ó, 22/10, entendeu? E faço o monitoramento. Tá vendo aqui, ó, gente, ó? Presta atenção nesse detalhe aqui, ó. Olha só o que o GexBudget está monitorando. Tá vendo? 8 DTI. 8, gente, DTI. Tá? Então, quando te falarem com respeito a vencimentos de opções e níveis de gama que só o 0 DTI importa, você toma cuidado, tá? Toma cuidado porque isso aí pode ser uma grande mentira. Vamos então fazer aqui o VIX, tá? Então, eu vou pegar aqui a grega do VIX. Vou puxar os 50 strikes, que tá um resultado de longo alcance, né? E as opções aqui, os prazos de opções. Gente, vale muito a pena se você gosta de fazer esse tipo de coisa, tem interesse, né, em monitorar sozinho esse tipo de coisa, para melhorar e refinar a sua leitura como trader, é porque você sabe que o VIX e as sete magníficas, para você que opera Nasdaq, ela é muito importante você monitorar. Você não vai querer vender Nasdaq com a Nvidia subindo, né? Ou Apple ou Microsoft subindo. Eu já fiz vídeos aqui explicando a importância delas, né? Então, você saber disso é muito importante. Primeiro, o script que eu vou rodar é o do Call, tá? Então, Call por Open Interest e por volume, tá? Eu gosto de operar eles, analisar eles separado, porque na maioria das vezes o market maker está redeado em caos, gente. A maioria das vezes ele está redeado em caos porque a gente está numa tendência de alta, né? Então eu pego tanto por Open Interest quanto por volume, beleza? Então aqui a gente tem as paredes lá dele. Então vamos colocar aqui, tá? Vou diminuir aqui para a gente poder fazer aqui. Então eu tenho o meu script já pronto aqui, certo? Vamos lá pro VIX. Deixa eu pegar o VIX aqui e deixar lá na tela, tá? VIX. Então tá lá. Call wall por Open Interest, tá vendo? Ó, 25, 25. Put wall por Open Interest, 16. Então vamos colocar ali o 16. Mudou um pouquinho o put wall, pelo jeito tá rolando mais defesa. Call wall por volume, 35. Ó. Put wall por volume, 19,5. 19,5. Beleza? Agora o próximo script que eu vou rodar é o do gama, tá? Então, gama positivo e gama negativo.
no mesmo modelinho que você tem lá no Gexbut, né? Ó, no mesmo modelo que você tem lá. Zero gama, maior positivo, maior negativo, maior positivo por open interest, maior negativo por open interest, tá? Aqui o NetGex, ele mostra para você se o mercado, quando abre, ele é mais comprador ou vendedor, certo? Só que as linhas já te mostram isso durante o dia, tá? Então, na minha opinião, isso aqui é um dado que não é assim tão relevante no operacional, tá? Mas muita gente monitora isso aí. Vamos pegar aqui. Eu tenho que saber agora o spot que se encontra o VIX, tá? Então o VIX nesse momento ele está, deixa eu pegar aqui o Trend View, 19,52. Então vamos lá, 19,52. E daí ele vai me dar agora aqui o que eu preciso, beleza? Então vamos lá. Gama Flip por Oi, 20,46. Ó. Aumentou pouca coisa de ontem para hoje, tá? Ó, 20,46. Maior gama positivo por volume, 25. Então, ó, o Call já está no 25, tá? Então eu vou colocar 25,1 para dar uma discrepância ali, não ficar uma linha em cima da outra. Gama negativo por volume, 18. Tá ali no 18 ainda. Maior gama positivo por open interest, 25. Então, eu vou deixar no 25,2. Maior gama negativo por open interest, 18. Então, eu já tenho algo no 18 que é o maior gama negativo por volume. Então, eu vou deixar no 17,9 mesmo, certo? Agora, eu vou rodar o modelo do Gexbut via Delta, tá? É o mesmo modelo, só que pro Delta. Então, vamos lá, vamos rodar o Delta aqui. O objetivo desse vídeo, galera, apesar de ele estar ficando grande aqui para vocês, é mostrar justamente que os pontos eles mudam, mas mudam muito pouco, principalmente nas ações, tá? Mudam muito pouco com o range que o mercado vai criando, tá? Você já está vendo aqui que eu já estou desmistificando a grande falácia do zero DTE, né? E você já também vendo que está mudando pouca coisa os dados, né, de um dia para o outro. Então você vai fazer, logicamente, todos os dias a atualização. Mas com o tempo você vai percebendo que realmente esses dados de estrutura de mercado, eles são muito parecidos e o rastreio deles sempre vão ser maiores. 19,53. Então tá lá. Agora o delta, certo? Então o delta 18,61. 18,61. O delta positivo por vol no 20. Tem alguma coisa no 20? Tenho lá o zero gama, tá? Delta negativo por vol tá no 18 também, né? 18. Então eu vou colocar 17 ponto. Acho que eu coloquei um 17,9, né? Então vou colocar 17,9 aqui. 17,9. Delta negativo por volume. Não, já tava, desculpa. Delta positivo por volume, delta positivo por volume 20. Então, tem alguma coisa no 20? Já tem. Ó, tô fazendo tudo errado, ó. Delta flip 18,61. 18,61. Delta positivo 19,9. Tá? Um strikezinho só para dar uma diferença lá nas linhas, tá? Delta negativo por volume 18, então vai ser 17,9, porque já tem o gama negativo de volume lá.
delta positivo por open interest, delta positivo por open interest 20. Temos alguma coisa no 20, então vai pro 20. E delta negativo por open interest 18. Tá? Então eu vou colocar aqui 18.1. E vamos dar uma olhada para ver como que vai ficar isso, tá? Então eu atualizo e normalmente eu já dou uma olhada para ver como que fica, se não fica uma linha sobreposta, outra, enfim, né? Então tá aí, ó. Atualizado, ó, tem um aqui em cima do outro, 16.61. Ah, 18.61. É o mesmo, gente, mesmo. Então vou colocar aqui o delta flip no 19. Então tá aí, ó. O que tá mostrando para mim aqui já o VIX, né, ó? O delta, todo o gama positivo que tinha aqui ontem já saiu dessa região, certo? O mercado só fica, o mercado está em região de defesa estrutural agora, no put wall aqui, e está comprado no subjacente. Olha só o delta flip onde está no 19. Então isso quer dizer que se o mercado passar por essa região aqui, certo? Ele vai amplificar o movimento de alta lá para cima, tá? Olha só onde que tá os nossos pontos de defesa do VIX. Então ele tem um espaço gigante para caminhar livre, enquanto que ele está muito próximo aqui, ó, de pontos de defesa, tá? Lembre-se, o gama ele é estrutura do market maker e o delta é o que a gente chama de volatilidade do market maker, tá? Então, se ele perder esse put wall por vol, ele vai vir direto aqui pro zero gama, pro zero delta, desculpa. E ó, o que que eu tenho no zero delta aqui? Um bloco de ordens, tá? Amo quando isso concilia, beleza? Pro vídeo não ficar tão extenso, vamos pro próximo já aí, ó. Então vamos lá. Agora a Apple, a APL. Então quando eu olho a APL, vamos pegar lá aqui, ó. Eu não vou fazer de todos, é só para mostrar para vocês, tá? A questão dos vencimentos, ó. A Apple, eles estão monitorando, tá? O vencimento do dia 17, tá? Dia 17. Porque faltam 2 dias para vencer, né? Se eu quiser começar já a monitorar da semana que vem, certo? É do dia 24 também, tá? Eu, como tá acabando a semana, eu vou optar em ficar com o 17 aqui, ó. Então tá aqui, ó, 17. Beleza? Vamos lá fazer então as opções e as gregas. E, né? A Barchar ela é tão interessante que se você quiser, eu tenho os scripts também, né? Que eu fiz do Gamma Expulser para controlar o Max Gex, o Mini Gex, né? O Max Pain também tenho, né? E o Aval Attack, né? Mas tem aqui, ó, caso você queira também, ó. Vale muito a pena, gente, você pagar a Barchar aí, se você é um trader autodidata como eu, né? Então vamos lá. Call All. Aí eu vou vir aqui para Apple, vamos diminuir esse cara aqui e vou mostrar para vocês aqui a mesma coisa que eu fiz para o VIX, a gente vai fazer para Apple, né? Call 260, 262. Então diminuir um pouquinho. Put wall por open interest 210. Call wall por volume 255, aumentou. Put wall por volume 245, aumentou 500. Diminuiu 500 aqui, ó.
245. Vamos para os gamas. Eu preciso saber em que strike fechou, né? A Apple. Então ela fechou no 247,860, tá? $247,860. E a gente vai passar esses dados aí para ela. Então o zero gama está no 247,910, aumentou um pouquinho. 247,910. 250 tava o gama positivo, ó, diminuiu, né? Tava no 259. Então 250. Gama negativo por volume 245, ainda tá o mesmo. Gama positivo por Open Interest 250. Então vamos deixar no 250, 500. Gama negativo por Open Interest 242,500. Ó, é o mesmo, não mudou de ontem para hoje. E o delta? O delta normalmente, gente, é o que mais muda porque é fluxo, né? O head do market maker via fluxo, ele é grande, né? Então os pontos eles tendem a mudar um pouquinho mais. 247,860. 247,860. Tá? Então ele fez o cálculo ali. Vamos passar aqui para o script, tá? Delta Flip 242,500. Então tá no mesmo que o gama negativo por Operant. Então eu vou colocar 243, tá? Delta positivo por volume 250, vou colocar no 251. Delta negativo por volume 245. Já tem o put wall, né? Então vou colocar 500. Delta positivo por Open Interest 240, ainda tá lá. E delta negativo por Open Interest 255. Tá? Então eu sei que tem ajuste no 255 e é muito próximo do call por vol lá também. Tá? Então vamos colocar 500 aqui. A gente atualiza isso e agora a gente vê lá o resultado, tá? De ontem para hoje. Então eu tô aqui, ó, temos que ajustar aqui o delta. Tá no 245. Vamos colocar 244,500. E tem mais um ali no 245, gama negativo. Então vamos colocar 245,500. Então tá aqui, ó. Então a gente sabe automaticamente que toda essa zona entre o 245,500 e o 244,500 é uma proteção muito forte para o mercado derrubar o preço, certo? Passar por aqui é difícil e a gente sabe que, ó, tá acima do Delta Flip, o market maker tá o quê? Comprado no subjacente. Então ele usa a estrutura de gama para fazer ajustes, tá? E ele amplifica o movimento comprador acima do delta positivo para ir buscar o call wall. Legal, né? Então fica muito fácil, né? Eu tenho, gente, também o que acontece, né? Eu tenho os prompts de comando aqui. Vou mostrar para vocês, ó. Né? Eu já estudo bastante tempo, né? Mas para você que quer entender o comportamento do market maker, então tem todos os prompts comandos aqui que eu criei, né? Que eu já calibrei a minha inteligência artificial para justamente você fazer a análise do comportamento do market maker. Então, o que você pode fazer, certo? Vamos imaginar que você é um trader que está lá olhando aqui a Apple, né? Monitorando as sete magníficas, né? Então, o que você vai fazer? Vamos pegar aqui o meu, né? Vamos pegar aqui o meu chat GPT mesmo, gente, só para mostrar para vocês o quão maravilhoso é isso aqui, ó. Vamos lá, deixa eu pegar aqui o chat GPT, só para finalizar o nosso vídeo aqui, ó.
Então vamos lá. O que tem na agenda para hoje? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó. Você não sabe o comportamento, você não tem ideia do que está acontecendo, tá? Ou você ainda está em dúvida muitas vezes do comportamento do market maker. Então, que depois que você calibra a tua inteligência artificial, você só tira uma imagem disso aqui, ó, e você cola lá, ó. Cola lá na tua inteligência artificial que você está usando. Tá? E como a minha inteligência artificial já está configurada, eu só vou pedir para ela o quê? Faça uma análise do comportamento do market maker e me retorne estratégias. E daí ela vai fazer para mim, ó, com base na análise da imagem, certo? Ó, quem está no grupo free ou é meu aluno, né? Muitas das coisas que eu utilizo para fazer os meus estudos, eu também utilizo, logicamente, inteligência artificial, né? Então ele fala para mim a questão da zona de equilíbrio, né? O pivô institucional que está lá no 247.910, tá? Então ele fala assim, ó, este é o ponto de neutralidade de hedge. Acima dele, o market maker tende a vender delta, reduzir exposição comprada. Entendeu? Então quer dizer o quê? Se passar do zero gama para baixo, ele vende forte, tá? Então, ó, o preço atual está praticamente colado nesse ponto, região de alta sensibilidade, onde o MM ajusta posições dinâmicas. Então vai lá, ó. Call All 260, teto absoluto institucional, limite máximo de exposição de call. Área em que o market maker reduz o delta e aumenta o hedge vendedor. Então bate uma região de ajuste, mesma coisa ali no 255. Delta negativo por O e por Vol. Confirma pressão vendedora in, incremental, provável travamento se o preço subir, né? Então, se o preço bate naquela região ali, ele tende a travar. Acima disso, ele tende a comprar o subjacente, né? Não, a vender o subjacente, né? Porque é delta negativo. Gama positivo por O e por Vol. Faixa de neutralização, que é o quê? Faixa de ajuste via estrutura do mercado. Resumo, o teto institucional está entre 250 e 255, onde o 250, 260 como call estrutural. O market maker atua defensivamente nessa faixa, volatilidade amplificada, defesa via venda do spot quando chegar nesta região aqui. Tá? Aí nas faixas interiores ele mostra para mim, ó, o gama negativo por vol e por oi, é uma absorção de liquidez, funciona como o quê? Suporte, né, gente? Então, se ele passa dessa região, venda institucional, tá? Delta flip por oi, ponto crítico, abaixo disso, o market maker passa a ser comprador para neutralizar. Então, o que acontece? Ele começa a comprar todas as vendas, por isso que aumenta a volatilidade é, no head vendedor, tá? E delta positivo por open interest, último suporte estrutural, entendeu? Muito interessante isso, tá? Ó, calibrou a inteligência artificial, ficou fácil de você conseguir fazer a leitura institucional e também você fazer aí os estudos, né? Ó, então ele te dá a estrutura geral, estratégias, tá? E eu tô fazendo isso aqui para ação. E você pode fazer isso pro pares de moeda, você pode fazer isso para o ouro, commodities, para o S&P 500, para a própria Nasdaq, né? Só para você finalizar o nosso vídeo aqui, tá dando quase meia hora de vídeo, ó. Então eu tô aqui com o Gamma Levels, tá? Ó, todinho atualizado aqui, ó, bonitinho, tá? Tem mais pontos, lógico, né? Mas olha só o que o mercado, a zona que o mercado está, ó, certo? A zona que o mercado está. Deixa eu aumentar o tempo gráfico aqui, ó, certo? E vou colocar aqui até a DR aqui, ó. Vou pegar o 4 horas. E deixa eu apagar esse estudo aqui para ele não se confundir. Ó.
Para os meus assinantes, gente, eu já deixo tudo bonitinho, ó. Tá vendo, ó? Acima rede compradora, ajuste, enfim, né? Então, se é assinante e ainda tem dúvida, faz a mesma coisa, ó. Pega a tua inteligência artificial, tira uma imagem e faz a mesma coisa aqui, ó. Cola a imagem e pede para ele fazer o mesmo estudo. Faça a mesma análise. E daí ele vai fazer para mim aqui também a mesma análise institucional. Por quê? Eu já calibrei a minha inteligência artificial, ela já está alinhada para o que eu quero. E você, com os próprios comandos, pode fazer a mesma coisa. Assim vai ficar muito fácil você operar, porque você está analisando o comportamento do market maker, você tem pontos de defesa estrutural, certo? E você tem inteligência artificial te ajudando aí, ó. Então tá aí, ó. Faixas de interesse institucional, então ele me mostra tudo o que é cada coisa. Leitura estrutural, estratégia, cenário, tá? Tudo isso calibrado para você, beleza? Deixe aí sua opinião, me fale se você gostou ou não. Forte abraço e até o próximo vídeo.